Quem não veio domingo, eu só aconselho, sugiro a ir lá no YouTube e acessar a mensagem de domingo à noite. Uma mensagem extraordinariamente poderosa de Deus para o nosso coração. Se você veio, se você estava aqui, você sabe do que eu estou falando. Mas se você não veio, acelere o culto, passe todas as partes e chega na mensagem. Assista a mensagem, receba a mensagem de Deus no seu coração. Mensagem de domingo à noite. Hoje, o tema é este. Vamos juntos? Famílias que vencem em tempos difíceis, perdoam, amam a verdade e se autocontrolam. No tema de hoje, o que as famílias em tempos difíceis precisam fazer? Perdoar, amar a verdade e se autocontrolar. Você perdoa? O seu coração é um coração perdoador? Não tem ninguém nessa terra que você não precise perdoar? Ou tem alguém que fala, não, esse aqui eu não perdoo, essa aqui eu não perdoo, esse aqui não, essa aqui não. Então você não perdoa. Você perdoa quem você gosta? Você perdoa quem você ama? Perdoar não é esquecer. Daqui a pouco falo mais sobre isso. Mas você precisa perdoar. Porque da mesma maneira que você perdoa quem te ofendeu, assim Deus vai te perdoar. Porque é assim que você ora. Pai, perdoa-me, perdoa o meu coração da mesma forma, do mesmo modo que eu perdoo quem me ofendeu. Se você não perdoa, você não pode orar o Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma oração sacerdotal, é uma oração indicada por Jesus para todos nós fazermos. E como é que fica então? E como é que fica você dentro da igreja que não perdoa? Ah, essa pessoa não perdoa. Você não perdoa, porque perdoar, você não perdoa quem merece. E aqui eu estou apenas introduzindo o meu sermão. Você não perdoa quem merece. Perdoar não é por merecimento, porque senão seria justiça. Porque quem te ofendeu merece justiça. Então, perdoar não é para quem merece. Até porque nós não merecíamos e Deus já nos perdoou. Vocês, todos aqui sentem-se perdoados por Deus? Sim ou não? Então você sente, tem convicção, certeza que Deus já te perdoou? Sim ou não? Sem merecer. Você não merecia o perdão de Deus e nem eu, e Ele já nos perdoou. E como que agora nós não vamos perdoar? Se a gente segue os princípios dele, os ensinamentos dele. O apóstolo Paulo continua na lista dele, dizendo assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis ou tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, profanos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio. 3 palavras que o apóstolo Paulo usa neste texto que eu estou usando desde o primeiro sermão. Eu estou usando somente este texto. O objetivo desse sermão é equipar as famílias para que, em meio aos desafios nesses tempos difíceis, cultivem o perdão, amem a verdade e desenvolvam o autocontrole e pratiquem isso na família. Porque se você cultivar e praticar isso na família,
a nossa igreja será uma bênção, porque já vai vir doutrinado da família, de casa. O que acontece, meus irmãos, de um modo geral, com os evangélicos, é que isso não acontece no seio da família. Eles vêm para a igreja querer colocar isso em prática no meio da comunidade, e isso não acontece lá, e não vai acontecer aqui. Acontece até por algum tempo, daqui a pouco não acontece mais, porque isso não está acontecendo lá na minha casa, lá na nossa casa. Então vai ser difícil acontecer aqui, porque nós somos famílias. Paulo, ele alista mais 3 características dos tempos difíceis em que as famílias vivem e precisam resistir e superar. Isso aqui é para nós, crentes. Isso aqui é para a minha vida, para a sua família, para a minha família. Paulo, lembrando mais uma vez, aos Romanos, eles escrevem assim, Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Metanoia. Metanoia não é apenas um projeto que a gente vai para lá e passa o final de semana, e investe em vidas, e passa investindo, fazendo missões. Não, metanoia precisa acontecer na mente, renovação da mente. Então essa metanoia, essa transformação tem que acontecer aqui, primeiro na nossa mente. Isso é bíblico, isso vem antes do projeto metanoia. O projeto metanoia é apenas uma palavra que está aqui, nesse texto de Romanos 12, capítulo 2, Paulo diz para Timóteo, nos últimos tempos, pegamos essas 3 palavras, nos últimos tempos, as pessoas, as famílias, os crentes, Timóteo, os crentes serão irreconciliáveis, os crentes serão caluniadores, os crentes não terão domínio próprio. O apóstolo Paulo, com toda a sua experiência, está ensinando a você: preste atenção, não seja ingênuo, porque isso vai acontecer no seu rebanho, Timóteo. Os dias estão tão difíceis, porque isso vai acontecer. Meus irmãos, parece que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para nós ontem, e eu estou lendo aqui essa carta hoje, de tão viva, de tão atual é esta carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Então a ideia da palavra aqui, irreconciliável, ele fala irreconciliáveis, caluniadores e sem domínio próprio. Então o que é uma pessoa irreconciliável? Para a gente entender o contexto, porque eu vou aplicar esses 3 pontos aqui na mensagem. Então, para nós entendermos o contexto, o que é uma pessoa irreconciliável? De repente você conhece essa palavra, mas na sua vida, o que esta palavra significa para você? A ideia da palavra grega usada pelo Paulo é a ideia de uma pessoa hostil, que não admite trégua, incapaz de fazer as pazes, incapaz de chegar a um acordo, incapaz de resolver uma diferença, porque acha pesada demais para ela. Isso para mim não, isso eu não aceito. Então é uma pessoa irreconciliável. E quando a pessoa é irreconciliável, nem o Espírito Santo pode agir, porque ela não dá brecha, ela não permite a ação do Espírito Santo na vida dela, porque não tem o autocontrole, tudo está ligado. Existem pessoas assim em nossas famílias? Sim, existem pessoas assim na nossa família. Existem pessoas assim, no modo geral, dentro do Evangelho? O que vocês acham, sim ou não? Sim. E de repente você está falando, sim, de repente você conhece alguém. Espero, com sinceridade, que você não seja esse alguém para alguém.
Espero de coração que você não seja esse alguém irreconciliável para alguém. Paulo diz: pessoas serão irreconciliáveis, serão caluniadoras. O que é uma pessoa caluniadora? Óbvio, aquela que comete calúnia. Então são aqueles que promovem intrigas. Olha só, meus irmãos, intrigas. Um caluniador é uma pessoa que difama alguém. E às vezes não está numa maldade, não tem maldade do coração, mas está na mente. Ele não mudou a mente, não tem uma metanoia. Então ele pega uma palavra, ele pega algo que ele ouviu de alguém, não sabe se é verdade ou não, e passa para frente como se fosse verdade. Isso é calúnia, isso é um caluniador. E dentro das igrejas evangélicas existem caluniadores. O que mais me impressiona é que os irreconciliáveis, os caluniadores, não entrarão no reino do céu. Entra até na igreja, louva, adora, pula, dança, toca, até prega, mas caluniador não entra no céu. Um caluniador é uma pessoa que difama alguém, ou seja, espalha uma informação falsa, e às vezes até uma verdade, e uma verdade que vai difamar alguém. Por que você passar para frente uma verdade que vai falar mal de alguém? Ainda que seja verdade, não faz bem para você passar uma verdade que vai difamar alguém. Às vezes a verdade, ela é dita com a intenção de machucar o caráter da pessoa. Às vezes é uma verdade, e ela passa aquela verdade, ela está caluniando, mesmo falando uma verdade. Porque a intenção é de falar mal, a intenção é de, expor o caráter, a vida de alguém. Isso aí não é louvável, Deus não se agrada disso. Prejudicar a reputação de uma pessoa, prejudicar a honra de alguém, prejudicar a imagem de uma família. Meus irmãos, imagine você na condição desse, que está defamando a sua casa, a sua família, o seu filho, a sua filha. Imagina você nessa situação, de exposição, de que alguém falou, de repente, até uma verdade sobre você. Dói ou não dói? Sim ou não? Claro que dói, meus irmãos, e às vezes acontece isso na nossa família, e acontece também na nossa comunidade cristã. A outra marca dos últimos dias que Paulo fala para Timóteo é a ausência do domínio próprio, e muitas das vezes a calúnia e a irreconciliação, a pessoa que não se reconcilia, é porque está faltando a ausência do domínio próprio. Ela não se domina, então ela não se domina, ela não domina nada, ela não domina a sua audição, a sua visão, a sua língua, não domina, ela não tem condições de dominar. E às vezes está no meio da nossa família, no meio da igreja. São aqueles que não dominam a língua, não dominam o apetite, não dominam os impulsos sexuais, não dominam os desejos do coração. Temos isso em nossa família? Temos isso de um modo geral, não vamos nem olhar aqui para dentro. Temos isso de um modo geral no meio do evangelho, no meio dos evangélicos desse Brasil, sim ou não, meus irmãos? Falem a verdade, sim ou não? Sim. Então essa palavra é para você? Essa palavra é para nós? Essa palavra é para mim? Essa palavra é para a Pibisa, sim ou não? Claro que é para mim, é para você, é para nós. Temos que vigiar. E eu estou aqui como um atalaia para fazer a sua família melhor. Em primeiro lugar, famílias que vencem nos tempos difíceis são aquelas que buscam sempre a reconciliação. Vamos juntos? Famílias que vencem nos tempos difíceis são aquelas que buscam sempre a reconciliação. Não é uma vez, sempre que possível. A Bíblia já diz: se depender de vós,
tenhais paz com todos. Se seu irmão pecar contra ti, perdoe ele quantas vezes? 7 vezes? Quantas? 70 vezes 7. Você não tem que ter uma calculadora no bolso e nem um caderninho de nota. Olha, essa já é a centésima primeira vez que ele já fez isso comigo. Só falta algumas para eu chegar ao meu limite. Essa já é a 199 vezes, vai inteirar 200 vezes que ele fez isso comigo. A minha paciência está esgotando. Meus irmãos, essa palavra de Jesus é para nós entendermos que é quantas vezes forem necessárias. Você não tem que ser amigo de quem te ofendeu, não tem que ser amigo, e a Bíblia não diz isso. Você pode perdoar, ele segue o caminho dele, você segue o seu em paz, deseja paz para ele, ele segue o caminho dele em paz, você segue o seu caminho em paz, sem briga, sem contenda. Se depender de vós, tenhais paz com todos. Ser irreconciliável é ser inflexível, intransigente, rancoroso, ressentido, difícil de perdoar o outro por alguns acordos ou por alguns desajustes ou por alguns desdobramentos. Pessoas irreconciliáveis não cedem nunca. Já ouviu alguém dizer assim, ó, eu sou crente, mas não sou bobo. Comigo não. Já ouviu gente falar assim? Meus irmãos, que atitude é essa? Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Comigo não. Você está na carne, irmão. Carnal. Está em você aquele espírito de Faraó, espírito egípcio. Você está com saudade do Egito. Espírito egípcio dentro de você. Você está dentro da igreja, mas com saudade do mundo. Não, quando eu era lá do mundo, não fazia isso comigo. Meus irmãos, eu digo isso com propriedade. Vocês sabem que eu já tive uma vida bandida. Eu andava armado. Comigo era na bala. Eu nunca matei ninguém, mas já troquei tiro com pessoas. Eu já rendi pessoas com a minha arma. Eu já dominei pessoas com a minha arma. Então, a minha vida era assim. E as pessoas diziam assim, ó, cuidado com Silas. Meus irmãos, hoje, eu acho que uma criança bater na minha cara, eu vou dar outra face para ela bater de novo. Como é que pode? Só Deus faz isso. Só Cristo faz isso. Transformar, mudar nossa mente, mudar nossa mentalidade. Vocês sabem da minha vida de drogadição, de tráfico, Eu vou falar uma coisa aqui que é público, e ele já falou isso. Tem um policial aposentado aqui da cidade, que é meu amigo, ele vai até ouvir isso, o Crivelando, ele é meu amigo. E na época ele era segurança lá do Grêmio, olha só, segurança lá do Grêmio Rei da Serra. Ele correu atrás de mim para me matar. E a gente relembrando isso, ele falou assim, eu lembro de você, eu quase te peguei. Hoje ele é meu amigo. O filho dele está ali, filho neto dele está ali. Ó. Pode falar isso para ele, que ele vai lembrar disso. Está ali, ó. Vitor Hugo está ali. Então, meus irmãos, como que pode um negócio desse? Deus muda. Então, eu não era um irreconciliável. Porque se eu fosse, eu não estaria aqui pregando essa mensagem. Eu não estaria aqui falando disso, da minha própria vida. Então, você pode ser um reconciliável, você pode ser flexível ao Espírito, deixe o Espírito dominar você. Então, pessoas irreconciliáveis não cedem, não mudam de opinião, não negociam, não superam os conflitos, não estão dispostas a dar uma segunda chance, não perdoam. Isso acontece na família,
pai que não perdoa filho, mãe que não perdoa filha, filho que não perdoa mãe, meu querido irmão, em nome de Jesus, libera o perdão no teu coração. Libera o perdão no teu coração. Como família cristã, nós não podemos cultivar esta marca no nosso caráter cristão de irreconciliáveis. Você pode até falar para o Espírito Santo: olha, eu não sei como fazer, está difícil para mim. É uma verdade, olha, eu não sei como fazer, está difícil para mim, me ajuda, Espírito Santo, me dê força, me orienta. Ele vai te orientar, e você vai conseguir. Não é na sua força, não é no seu amor, é no amor de Cristo Jesus. 3 conselhos bíblicos dentro desse ponto. Primeiro, viva e aprenda de Cristo sobre perdão. Viva e aprenda sempre sobre Cristo, sobre perdão. Você vai precisar disso na sua vida inteira. Tenha você quanto tempo de cristão tiver, você vai precisar lembrar disso. Cristo perdoou, Cristo me perdoou, e Cristo me ensina a perdoar, então eu tenho que perdoar. Olha só o que Paulo diz, o próprio Paulo diz ali, em Colossenses, ele cita Jesus ali, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Jesus vos perdoou, assim fazei vós também. É uma orientação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, à igreja de Colosso. Perdoem, se alguém tocou em você, se alguém falou de você, se alguém caluniou você, não guarde isso no seu coração. Perdoe como Cristo perdoou. Como Cristo perdoou. Viva Jesus na sua vida inteira e deixa Jesus viver na sua vida plena. Deixa a sua vida ser repleta de Cristo. Viva o perdão. Jesus nos ensinou sobre o perdão. Perdoe. Olha aqui para mim. Quem é casado aqui, Perdoe o seu marido. Perdoe a sua esposa. Quem tem pai aqui e mãe, levante a mão assim. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Quem tem sogro e sogra aqui, levante a mão. Perdoe o seu sogro, perdoe sua sogra. Sogra também merece nosso perdão. É a mãe da sua esposa, é a mãe do seu esposo. Ela merece, não é que ela merece, ela precisa, e você precisa liberar perdão para ela também. Quem tem genro e nora aqui, levante a mão. Libera perdão para o seu genro, para a sua nora. Libera perdão para o seu filho, para a sua filha. Libera perdão para o seu irmão de banco, seu irmão de ministério, seu irmão espiritual. Eu vou na igreja, mas eu não falo com ele. Eu vou na igreja, eu louvo, mas eu não posso passar por ele, que eu não falo com ele. Meus irmãos, Deus está vendo isso. O seu louvor não passa do teto. A sua adoração não passa dali, Eu não estou falando para alguém específico, eu estou falando para a igreja, para mim, não passa dali, não chega no céu, não chega no coração de Deus. Não adianta cantar bonito, não adianta expressar bonito. Deus não está preocupado com a sua performance, Deus está preocupado com a sua adoração. Segundo, não guarde rancor. E o terceiro, seja reconciliável. Não guarde rancor. Está ali, quem ama não se porta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Paulo ensinando a igreja de Corinto, sempre o mestre apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinando a igreja. Uma hora ele ensina o pastor especificamente, e outra hora ele ensina a igreja, tudo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não se porta indecentemente. O que é que não se porta indecentemente? O amor.
O amor não se porta indecentemente. Não, isso mesmo. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. 1 Coríntios, capítulo 13, que é a carta do amor, versículo 5. Você diz que ama, mas guarda rancor? Você diz que ama e canta sobre amor, mas é irreconciliável? Você diz que ama, canta sobre amor, guarda rancor, é irreconciliável? E aí? Como é que fica a sua vida diante de Deus? Como é que fica a sua história de vida diante de Deus? Seja reconciliável. Mateus 5, 23, 24. Depois eu vou colocar esse sermão lá no grupo, e vocês podem passar para os discípulos, passem para eles estudarem em casa, para eles terem esse material em casa. Diz assim, ó: assim, se você estiver apresentando a sua oferta no altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Meus irmãos, isso é muito sério. Você pode até dar o seu dízimo, a sua oferta, isso vai entrar para o caixa da igreja, mas Deus não está se agradando nem com o seu dízimo, nem com a sua oferta, nem com a sua adoração, se você não consegue perdoar. É sério isso? É ou não é? É forte, mas tem que falar forte ao nosso coração mesmo, para a gente ter uma mentalidade cristã. A gente tem que virar essa chave. De membros de igreja, nós somos cristãos. Esse sistema não tem nada, ou quase nada, para você aprender de bom e aplicar na sua vida. As escrituras têm tudo está aqui, necessário para a nossa vida. A reconciliação, especialmente na família, é uma prioridade espiritual, porque você, olha só, se você não se reconcilia com seu irmão em casa, na família, no ministério, Deus não aceita a sua adoração, Deus não aceita se você toca, se você canta, Deus não aceita se você vem aqui e tem um discurso, Deus não aceita o seu dízimo, a sua oferta. Você está membro de uma igreja como se fosse um clube, e não é sério isso? Sim ou não? Eu estou aqui como um pastor de vocês, com todo amor e carinho, não estou pregando mensagem para A ou para B, mensagem para a minha vida, mensagem para a nossa vida, mensagem bíblica. A quem você, na sua família, precisa se reconciliar? Com quem? Na sua família, você precisa se reconciliar. Pense nisso. Reflita sobre isso. Quem aqui no ministério, na Pibisa, você precisa se reconciliar? Faça isso, meus irmãos. Faça isso. Se tem alguém, Deus sabe se tem ou não, e você sabe, se tem, Deus sabe. E se você tem, você sabe que Deus sabe. E se você sabe que Deus sabe, então você precisa se reconciliar. Isso é muito sério, você precisa se reconciliar. Tomara que isso aconteça antes do café da manhã. Quem sabe não é uma boa oportunidade de você convidar a pessoa para tomar um café com você. O café já está pago. Nem o café você vai pagar. Fala assim, vamos tomar um café juntos, domingo de manhã? Quem sabe? A Bíblia diz que não há bênção na família quando os relacionamentos estão corrompidos. A Bíblia diz lá em Malaquias 4,6, olha só, ele, se referindo a Deus, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ah, está em Malaquias, e Malaquias não está na Bíblia não? Ah, é Velho Testamento, tem contexto, mas você pode aplicar isso na sua vida. Se você não perdoa, se você não se reconcilia, não tem a bênção de Deus. Se não tem a bênção de Deus,
você está um crente sem a bênção de Deus. E ai de mim, ai de você, se é um crente sem a bênção de Deus na sua vida. Misericórdia. Segundo lugar, família, vamos juntos. Famílias que vencem nos tempos difíceis são aquelas que buscam sempre a verdade. Enquanto o mundo, nesses dias difíceis, estão vivendo de calúnia, são irreconciliáveis, não tem domínio próprio, porque não consegue se dominar e não tem o Espírito Santo. Meus irmãos, não espere isso do mundo, não espere isso do seu colega de trabalho, do seu professor na universidade, não espere isso das pessoas no trânsito, a não ser que elas sejam cristãs de verdade, de verdade. Enquanto isso está acontecendo lá fora, e para vergonha nossa, como evangélico, isso também está acontecendo dentro dos arraiais evangélicos. Tem uma cantora gospel aí, ela não é do nosso estado, ela é pouco conhecida, mas ela, no estado dela, é muito conhecida. Ela vai para o 8º casamento dela. Meus irmãos, sem nenhum juízo de valor, uma pessoa que é crente desde berço, filha de pastor, vai para o seu 8º casamento. Tem diferença de quem de quem não é do mundo? Tem uma artista famosa aí que vai para o seu 17º casamento, e ela fala assim: eu não caso mais, eu faço contrato, e o meu contrato é enquanto durar, e pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e agora no último ela fala assim: esse está durando 3 meses, eu estou nesse contrato há 3 meses, e está no 17º casamento. Isso está acontecendo lá fora, e está acontecendo aqui dentro das igrejas. A calúnia, ela está presente nas fake news, nas redes sociais, nas rodinhas, nos grupos de WhatsApp, às vezes até nas reuniões que chamamos de evangélicas, acontece coisas ali fora do contexto bíblico. Como combater a calúnia, meus irmãos, e cultivar a verdade na família? Faça na sua família pacto da verdade. Lá em casa nós sempre fizemos isso. Eu dou a referência da minha casa, porque não é uma casa perfeita, temos falhas. Não sou um marido perfeito, como o Zuleika não é uma esposa perfeita, mas nos amamos. Estamos há 40 anos juntos, 36 anos de casamento, vamos completar agora, 36 de casado, 40 de namoro. Desejamos fazer bodas de ouro, queremos isso, almejamos isso, 50 anos, queremos, desejamos. Se vamos conseguir, não sabemos, mas um ano de cada vez, um tempo de cada vez. Nossos filhos falam que nós somos referências para eles, porque lá em casa nós sempre falamos assim: aqui em casa é a verdade. Doe em quem doer, é a verdade. Aqui não entra mentira. Eu sempre falei isso, nós falamos com nossos filhos: a mentira é do diabo. Você quer fazer parte com o diabo? E nós amedrontávamos mesmo nossos filhos. A mentira é do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a mentira. A única coisa que ele é pai, que ele criou, é mentira. Então você vai querer ter pacto com o diabo? Você vai querer falar algo que não é verdadeiro para o diabo aprovar o que você vai falar que é dele? E ele diz: não, não, pai, não. E eles sempre falaram a verdade para nós. Doem quem doer, fale a verdade. Nosso namoro sempre foi assim: doe que doer em mim e você, nunca, nunca vamos mentir, uma mentirinha sequer, qualquer que seja, um para o outro, nunca pregamos uma mentirinha, nem de brincadeira, um para o outro. Não, meus irmãos, em nome de Jesus, não dê legalidade ao diabo.
Não dê legalidade ao diabo. Ame a verdade, fale a verdade. Então, quando você fala a verdade, mesmo sendo verdade, você não precisa falar ela para qualquer pessoa. Porque às vezes gera uma calúnia, não é nem uma calúnia, gera uma situação difícil. Você vai falar uma verdade de uma pessoa para outra, para quê? Qual o propósito? E a intenção do seu coração de propagar uma verdade para difamar é a mesma ideia da calúnia. Ainda que você esteja falando a verdade, você está com um espírito de caluniador. Essa é a ideia. Somos uma família que segue Jesus, e Jesus é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade, então conheça a verdade, e a verdade vai te libertar da mentira. Cheguei atrasado, não minta para o seu patrão. O carro quebrou, o carro enguiçou, estou doente, estou gripado, sem estar, estou resfriado, sem estar. Isso é mentira. Isso é mentira. Você que chega em casa, saiu, foi para algum lugar, e chega em casa assim, peguei trânsito, engarrafamento. Você não quer falar a verdade? Você precisa falar a verdade para a sua família, onde você estava. Não pode mentir. Faça o teste dos crivos. Lembre-se que antes de divulgar, falar, escrever, postar, você precisa saber se é verdade. Até uma notícia qualquer. Você recebeu lá no seu WhatsApp uma informação política. Aí você vai passar aquilo para frente. Qual é a fonte? Vocês estão entendendo? Até nisso, qual é a fonte? É de um político que eu não gosto, mas você vai falar, passar uma coisa que você não tem certeza, só para difamar mais ainda o político, só porque você não gosta, você está contribuindo com calúnia, com difamação e com fake news. Ainda que você concorde com aquela notícia, você não sabe qual é a fonte, você não sabe se é verdade, seja de que partido for. Eu não estou aqui falando nem de A nem de B, dos dois lados, dos 4 lados, de todos os lados. Não divulgue aquilo que você não sabe, não divulgue aquilo que você não tem certeza. Ainda que tenha certeza, cuidado com o seu WhatsApp, cuidado com o seu Facebook, cuidado com o seu Instagram, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você curte, cuidado mesmo. Esses dias aqui o pastor Jaime me ajudou, eu já falei isso aqui. Um amigo meu que é pastor, amigo nosso que é pastor, tem um filho que ele é tatuador, ele tem tatuagem até no rosto, o corpo inteiro, e ele casou, e eu falei, Zuleika, o fulano de tal casou, que bacana. Entrei lá para dar os parabéns para ele. Aí nisso que eu entro lá, sem querer, não sei como, acho que rolando a tela, o pastor Jaime até me ensinou, eu apertei num íconezinho ali, que aí eu repostei o ícone dele. Aí o pastor Jaime falou assim, eu tenho certeza que não foi você que postou, as pessoas me conhecem, eu tenho certeza que você não gostaria que alguém soubesse, alguém visse isso que você está repostando. Eu falei, aonde, cara? Aí entrei no meu Instagram, não vi nada, entrei no da Zuleika para entrar no meu, falei, não tem nada. Ele assim, vai lá naquela parte lá e você vai ver. Aí eu fui lá, realmente estava um videozinho lá, indecoroso, sobre tatuagem. Alguém no estúdio lá, eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia, na hora. Ainda bem que tinha alguém atento. E toma cuidado mesmo, olha só que vergonha. Foi uma coisa involuntária, mas e quando é voluntário, quando você posta mesmo, reposta alguma coisa lá, meu Deus, toma cuidado, meus irmãos, toma cuidado com o que você vai curtir, toma cuidado. Você lembra disso, do apóstolo Paulo, de Filipenses 4, versículo 8, lembra? Dá para ler? Aqueles que conseguem ler, leiam comigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Está fora disso, nem pense, muito menos pratique na sua família e muito menos no meio da igreja. Vocês conhecem uma história, uma anedota que atribuem ao Sócrates, ao filósofo, grande mestre Sócrates? Alguns atribuem a ele, outros não têm tanta certeza assim, mas a maioria atribui a Sócrates. É a famosa anedota atribuída ao filósofo, que serve como uma parábola sobre a importância de filtrar, sobre as 3 peneiras. Já ouviram falar sobre isso? As 3 peneiras. A ideia é que chegou um amigo de Sócrates, naquele tempo na Grécia, amigo íntimo dele, e falou assim: mestre Sócrates, eu tenho algo para falar de um dos seus alunos, de um dos seus discípulos. Aí o mestre Sócrates fala assim, antes de você me falar algo sobre o meu aluno, eu quero fazer o teste das 3 peneiras com você. Aí o amigo dele falou assim: o que é isso? Que teste é esse? Você está disposto a submeter o teste das 3 peneiras? Aí eu ouço o que você tem a me dizer. Pois não, qual é? Aí o mestre Sócrates explicou: a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me dizer sobre o meu aluno, você tem absoluta certeza que é verdade? Aí esse amigo dele falou assim: não, eu não tenho absoluta certeza que é a verdade não, eu só ouvi falar. Então vamos para a segunda peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade. A segunda peneira é a peneira da bondade. O que você vai me dizer sobre o meu aluno é algo bom? É uma notícia boa? É um elogio? É algo positivo sobre ele? E que circunstância você quer me dizer algo sobre ele em qualquer área? É algo bom? Aí o amigo dele pensa assim: não é algo bom não. Então vamos para a terceira peneira. A terceira peneira é a peneira da utilidade. A terceira peneira da utilidade é o seguinte: o que você vai me dizer sobre o meu aluno é algo útil, é algo que eu vou poder aplicar na minha vida, ou na vida de alguém, ou na própria vida dele. Isso vai me ajudar de alguma forma, vai ajudar o meu aluno, tem algum benefício de resolver algum problema? Aí o amigo de Sócrates diz: não tem algo, não é algo útil, não é algo bom, e eu não tenho certeza se é verdade. A conclusão, Sócrates disse para ele assim: se você ia me dizer, o que você ia me dizer não é verdadeiro, não é bom, e nem é útil, eu não quero ouvir. Você não precisa conhecer de filosofia, você não precisa ser um filósofo para ter uma atitude dessa, basta ser um cristão. Se alguém vai te falar alguma coisa de um irmão seu, ou dentro da sua família, se alguém vai te falar alguma coisa, é verdade? É algo bom? É algo útil? Não é não, então não quero ouvir. Cadê aquele que vai dizer isso? Quando alguém vier trazer alguma coisa para você, de alguém, do seu PG, da sua casa, do seu ministério. Meus irmãos, a gente precisa aprender a sermos melhores cristãos, e a filosofia nos ensina isso. Coloque isso em prática da sua família. Lembre-se antes de divulgar, de falar, se é fake news, se é verdadeiro, se é útil, se é bom. E vamos para o último, para a gente terminar. Terceiro e último ponto:
Vamos juntos? Família que vencem nos tempos difíceis são aquelas que buscam o autocontrole. Aí veja bem, se você não tem o autocontrole, você será irreconciliável. Se você não tem o autocontrole, você vai ser um caluniador, um disseminador de fake news, dentro da sua casa, dentro do ministério, porque você não vai ter controle da sua língua. Você vai ouvir alguma coisa, você vai falar imediatamente. Você ouviu uma coisa num conselho, você ouviu alguma coisa numa roda de amigos íntimos, até de oração, até num círculo de oração. Você vê alguma coisa de alguém pedindo uma oração espiritual, daqui a pouco, aquilo que era somente daquele círculo de oração, todo mundo sabe. Todo mundo sabe e ninguém sabe quem falou, que é o pior, porque qualquer um pode ter falado. Meus irmãos, autocontrole é tudo na nossa vida. Eu já falei para vocês aqui que o fruto, o aspecto que eu mais peço a Deus do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, é o autocontrole. Tem pessoas que pedem outras coisas e não têm o autocontrole. Não têm o autocontrole nem de dominar os seus dons. Fazem dos seus dons coisas que as pessoas até duvidam, porque não tem o autocontrole. A falta de autocontrole na família causa muitos problemas familiares. A falta do autocontrole no meio da igreja causa muitas dificuldades no meio da igreja, pela falta de controle, de postura cristã e de ética cristã. A falta de controle cria feridas no coração por uma palavra dita fora de hora. A falta de controle cria dificuldades nas finanças, prejudicando a família. Pessoa que não controla, também não controla as suas finanças. A falta de controle gera filhos sem limites. Esses filhos sem limites vão crescer e vão formar lares e outros lares sem limites. Então, lares formando lares sem limites, formando os lares sem limites. A falta de controle cria dependência na área sexual. A falta de controle cria dependência na área da pornografia. A falta de controle gera dependência química. A falta de controle na mesa gera, inclusive, obesidade. Como podemos, então, ser resilientes nesses dias tão difíceis, com essa falta de controle em nós? Meus irmãos, Espírito Santo de Deus, virtude do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer curso, você pode fazer conhecimento técnico com coach, você pode fazer qualquer tipo de curso, isso vai te ajudar, mas quem vai trazer o equilíbrio e autocontrole para a sua vida é o Espírito Santo de Deus, porque isso faz parte das virtudes do Espírito, o domínio próprio. Domínio próprio tem que estar dentro de nós. Mas o fruto, vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem lei, não tem ninguém que dita regras nisso, é o Espírito Santo que vai ditar regra na sua alma e no seu coração. Ele precisa ter o controle da sua vida. Meus irmãos queridos, quem é crente em Jesus Cristo aqui, tem certeza que já foi salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro? Levanta a mão assim, glória a Deus, você é salvo. Ponto. A santificação é um processo. A santificação é um processo. Você já foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. A santificação e o enchimento do Espírito Santo é contínuo.
é contínuo. Enquanto vivos estivermos, temos que buscar a santificação e sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo é aquilo ali, ó. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O resto é balela, meus irmãos. O resto é emoção, o resto é tudo que você possa imaginar ou querer acreditar. É isso aqui que nós precisamos. Sermos cheios do fruto do Espírito Santo, todos os dias. Não é assim, eu já me enchi do fruto do Espírito Santo, já estou cheio, agora eu posso viver a minha vida. Não, todo dia, Senhor, traga a virtude do Teu Espírito, traga mais amor, traga mais paciência, traga mais paz, traga mais domínio próprio sobre a minha língua, traga mais domínio próprio sobre meus ouvidos, sobre a minha visão, sobre o meu tato, meu paladar. Deixe os 5 sentidos da sua vida sob o domínio do Espírito Santo. Busque em primeiro lugar a plenitude do Espírito Santo na sua vida. E certamente você vai ter uma família melhor. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé? Domingo, café da manhã, antes do café da manhã, sexta-feira, subida no monte, vamos orar em família e como igreja reunida. O pastor Jaime está aqui atrás com a Heleninha está passando mal. Doutor Morgado está aqui? Pode vir aqui, doutor Morgado. Mas deixa ele ali com o médico, né? Dá um apoio ali. O meu socorro vem de quem? De Deus. E Deus sempre coloca alguém para nos socorrer. Olha o doutor Morgado aqui, já vai ajudar ali. Vamos orar? Deus, obrigado, porque os nossos olhos continuam firmes no Senhor. Os nossos olhos estão fitos acima do monte, da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa ajuda. Ser com o pastor Jaime, ser com a Heleninha, que está aqui agora. E agora nas tuas mãos e nas mãos do médico. Usa o doutor Morgado ali, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Obrigado por mais esta mensagem, por mais este alimento espiritual, por mais esta porção da tua palavra. Que esta palavra crie vida na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade cristã, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofenderam, nos ensine a sermos reconciliáveis, e nos ajuda, e nos livre, Senhor Deus, de toda calúnia, em nome de Jesus. Eu te peço uma bênção especial por cada família aqui presente, cada sacerdote, cada líder, cada pai, cada marido, cada mãe, cada filho, cada filha, cada sogra, sogro, todos aqui, em nome de Jesus, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, derramando graça, amor e misericórdia, em nome de Cristo, que o amor do Pai, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e que as doces consolações do Santo Espírito seja com todas as famílias espalhadas na face da terra, mas de uma forma muito especial, sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.